Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Então, nós vamos aqui dar continuidade aonde nós paramos no nosso pequeno curso de teologia ou teontologia, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a pessoa de Deus. Então, já vimos um pouco sobre os nomes de Deus. Então, na última live deste assunto que nós vimos sobre teontologia, nós estudamos sobre como o Antigo Testamento apresenta ali os nomes de Deus. Então, estudamos sobre Adonai, Jeová, então vários nomes ali onde é apresentado o nome de Deus. Hoje vamos dar continuidade nesse estudo de teontologia, só que hoje vamos estudar sobre os atributos de Deus. Então nós vamos ver um pouco sobre os atributos e o que são os atributos de Deus. Os atributos, meus irmãos, são características da natureza de Deus, são as qualidades de Deus. E a Bíblia vai apresentar para nós diversos atributos do Senhor, diversas qualidades do Senhor. Por exemplo, seus atributos são divididos em duas categorias. Então nós faremos uma live primeiro falando de uma categoria e na próxima live falando da segunda categoria. As categorias são os atributos que são incomunicáveis e existem os atributos comunicáveis. Então, são as duas categorias dos atributos de Deus. O que são esses atributos ou as qualidades de Deus que são incomunicáveis? São qualidades do Senhor que são exclusivas de Deus. Qualidades que somente a Ele pertencem, Ele não dividiu com ninguém, não passou para ninguém. Mas são qualidades que identificam a pessoa divina, a pessoa de Deus. Só que existem também os atributos comunicáveis. O que são esses atributos comunicáveis? São as qualidades de Deus que Ele também transferiu para a sua criatura. Transferiu essas qualidades para o homem. São coisas que Deus possui e Ele também transferiu isso para o homem. Lembra que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos é dito que Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E aí nisso nós temos também a semelhança com Deus em alguns aspectos, em alguns atributos com o Senhor. Então existem atributos que só pertencem somente a Deus, são os atributos incomunicáveis que Ele não comunicou à sua criatura, mas também existem os atributos comunicáveis, são aquelas qualidades que Ele comunicou à sua criatura, que Ele passou também para que a sua criatura, o homem e a mulher, pudessem também ter estas qualidades. Hoje nós ficaremos com os atributos comunicáveis. Então vamos focar nesses atributos que Deus ele tem e ele também na criação passou esses atributos para Adão, né? Passou para o homem, passou para Eva e nós também possuímos estes atributos de Deus. Por exemplo, uma das qualidades ou atributos de Deus é o seu amor. Deus ele é conhecido pelo seu amor. Olha só o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vários versículos da Bíblia fala sobre que Deus é amor, fala sobre o amor de Deus. Nós temos também ali João, capítulo 3, versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Vários versículos que demonstram que Deus tem essa qualidade. Mas de tantos versículos, eu aqui, como nós estamos estudando teontologia, eu quero apresentar apenas um. Os irmãos podem verificar muitos outros versículos que dizem isso. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É um versículo que demonstra que Deus ele tem esta qualidade, é uma qualidade de Deus. Só que essa qualidade, nós vamos perceber que ele também passou para a humanidade. E eu e você, nós podemos exercer essa qualidade, porque Deus transferiu também essa qualidade, o amor, aos nossos corações, e nós podemos também exercer o amor a outras pessoas. Olha só um exemplo onde nós podemos exercer esse amor, está em João, capítulo 15, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, nos diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, versículos aqui que provam
qual é a qualidade do Senhor, e essa qualidade, esse atributo, ele também comunicou a nós, seres humanos. Deus é amor na sua essência, Deus ama todas as pessoas e ele também transferiu essa qualidade ao nosso coração. Nós temos também a capacidade de amar outras pessoas. A pessoa sendo salva ou mesmo ela não sendo salva, ela também tem este atributo de Deus. Ela ama também as outras pessoas. É uma qualidade que Deus transferiu para as suas criaturas. Outra qualidade de Deus é a sua justiça. Olha só, abra a sua Bíblia também em Deuteronômio, capítulo 32, e nós veremos aqui que esse é um dos atributos de Deus. Ele é um Deus justo, é um Deus que faz justiça. Deuteronômio, capítulo 32, lerei aqui o versículo 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Então aqui provando que Deus, ele tem essa qualidade, ele tem esse atributo de justiça. Ele é justo, ele é reto, todos os seus caminhos são justiça e em Deus não existe injustiça. Nós, quando estudamos sobre os nomes de Deus, nós até estudamos sobre um nome que é Jeová Tzedekenu, que significa Deus é nossa justiça. Então até os seus nomes ali mostram esse atributo, essa qualidade do Senhor. Meus irmãos, é um atributo comunicável, é uma qualidade que Deus tem e ele também transferiu essa qualidade ao homem. Deus, ele concedeu essa capacidade para o homem exercer juízo, exercer justiça aqui na terra. Olha só um exemplo de Ezequiel, capítulo 45. Ezequiel, capítulo 45, versículo 9, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. É uma qualidade do Senhor, é uma qualidade divina, mas é uma qualidade comunicável. Nós também temos o poder, nós temos o direito e nós temos o dever de exercer justiça e exercer juízo aqui na terra. Então Deus, nesse versículo, está falando para a nação de Israel: parem de fazer coisas erradas, parem de fazer injustiças, mas comecem a praticar justiça, porque Deus é justo, ele também quer que a sua criatura seja justa também. É um atributo comunicável do Senhor. Um outro atributo que Deus comunicou ao homem é a sua santidade. Deus é santo. Vários versículos da Bíblia mostram sobre a sua santidade, e eu quero ler aqui com os irmãos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. 1 Samuel 2, 2 nos diz assim: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então aqui esse versículo demonstrando a santidade do Senhor. Aqui esse capítulo está mostrando o cântico de Ana, ela louvando ao Senhor pelos benefícios que Deus tinha feito na vida dela. E ela aqui, dentre esse louvor, começa a glorificar a Deus por causa da sua santidade, porque Deus é santo. Ele é santo de olhos, ele não pode contemplar o mal. Deus, ele não pode criar o pecado. Deus, ele não pode cometer injustiças, coisas pecaminosas, porque ele é um Deus santo. Este atributo, meus irmãos, da santidade do Senhor foi comunicado, mas é um atributo comunicado somente para os salvos. Então, os salvos, eles ganham essa santidade do Senhor. Tanto que a Bíblia fala para os salvos: sede santos, porque eu sou santo. O homem que ainda é pecador, que ainda não é salvo, não creu em Jesus Cristo, ele não quer saber de uma vida de santidade. Ele até pode se esforçar para ter uma vida religiosa, mas ele não pode ter uma vida de santidade, porque o Espírito Santo não habita ainda dentro do seu coração. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2.
como Paulo, na sua saudação, como ele se identifica com a igreja de Corinto, como ele fala sobre a igreja de Corinto. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, fala assim: para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você talvez já conhece um pouco sobre essa carta, a carta que Paulo escreveu, tanto a primeira quanto a segunda, para a igreja de Corinto. Eu creio ali que foi a igreja mais problemática que Paulo tratou, né? De todas as igrejas, a igreja de Corinto era mais problemática. Existiam pecados acontecendo ali. Paulo escreveu sua carta ali para corrigir erros, para corrigir heresias que também estavam entrando naquela igreja. Só que apesar de tantos erros e tantos pecados que eles cometiam, a palavra de Deus chama eles de santificados, chama eles de santos, porque eles creram em Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo limpou eles de todo o pecado. Então é um atributo comunicável também ao homem. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de rapidamente trazer uma pequena polêmica para os irmãos. Será que Deus criou o pecado? Porque a palavra de Deus chama ele de santo. A palavra de Deus mostra que é um atributo do Senhor a sua santidade. Olha só o que diz Isaías, capítulo 45, o versículo 7. Isaías, capítulo 45, o versículo 7. E aqui eu gostaria de dizer que algumas pessoas com alguns excessos teológicos, por exemplo, os hipercalvinistas, eles declaram abertamente e tranquilamente que Deus criou o pecado. Alguns também chegam a dizer que Deus ali decretou todas as ações pecaminosas do homem. Então, na sua soberania, ele já escreveu toda a história. Porque se ele não tivesse escrito toda a história, e isso inclui o pecado, isso inclui o adultério, isso inclui o infanticídio, isso inclui o homicídio, o suicídio, se Deus não tivesse escrito toda a história, ele não poderia ser soberano e ter o controle de tudo. Então alguns vão chegar a dizer que Deus foi o criador do pecado. E um dos versículos que alguns desses hipercalvinistas usam é exatamente esse texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então vão pegar esse versículo de uma maneira isolada e vão dizer: perceba bem, Deus aquele cria a paz e também cria o mal. Deus criou o pecado. Só que existe um pequeno problema na interpretação dessas pessoas. O mal, se referindo nesse versículo aqui, não é o mal moral, não é o mal como pecado, mas é o mal como calamidade. Perceba que a palavra que está em contraste com a palavrinha mal é a palavra paz, e não é a palavra bem. Se o versículo estivesse escrito assim: eu faço bem e crio o mal, aí sim nós poderíamos entender que o mal seria o mal como um pecado. Só que a palavra aqui não é bem que está aparecendo, mas é a palavra paz. O mal aqui significa calamidade. Ou seja, quando nós lemos o contexto, e você pode ler na sua casa o capítulo 45, do 1 até o 7, você vai perceber que existe uma profecia aqui, onde Isaías está falando de Ciro, que Deus ele ia levantar este homem Ciro, e de Ciro ele ia trazer a paz para a nação de Israel, mas ia trazer o mal para as nações que rejeitaram a Deus. Ou seja, ia trazer a calamidade, ia trazer a guerra como consequência do pecado. Então note muito bem que o versículo não está dizendo que Deus criou o pecado. Isso aí é uma inferência hipercalvinista que é acrescentada no texto, mas que o texto não está dizendo. Meus irmãos, o que nós aprendemos é que nós não podemos arranhar a santidade de Deus. Não podemos dizer que Deus é santo e mesmo assim ele criou o pecado, mas a Bíblia fala claramente que o pecado está nas costas do homem e não nas costas de Deus, porque Deus ele é santo, ele é puro, tão santo de olhos que ele nem pode contemplar o mal. Se ele não pode contemplar o mal, quem diria criar o pecado
decretar as ações pecaminosas. Então a palavra de Deus mostra que Deus, ele é santo. E esse é um atributo comunicável, onde Deus comunicou esse atributo para as pessoas que são salvas. As pessoas que aceitam a Jesus Cristo em suas vidas, elas também ganham esta qualidade do Senhor. Outro atributo comunicável do Senhor é a sua graça. Graça, meus irmãos, significa receber aquilo que eu não mereço. É um presente, é um dom de Deus. Então é um presente, você não merece, você não fez por merecer, não é algo meritório, só que Deus ele dá esse presente para você. Isso aí se chama graça. E olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 10, onde nos vai mostrar que Deus é um Deus gracioso. 1 Pedro 5,10 diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Então aqui é apresentado Deus como sendo Deus de toda a graça. A graça pertence a Deus, a graça pertence ao Senhor. Tanto que a salvação é de graça, a salvação é pela graça. E a Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus é um Deus gracioso, é um atributo do Senhor. Isso faz parte da vida, da essência de Deus. Essa graça, como eu citei, ela é manifestada a todo homem. Nenhum homem aqui na terra fica sem provar da graça de Deus, porque a graça de Deus alcança todas as pessoas. E o homem, já que é um atributo comunicável, um atributo que Deus também transferiu para as suas criaturas, o homem ele também pode exercer graça. Olha só o que diz 1 Samuel como um exemplo disso. Capítulo 16, versículo 22. 1 Samuel 16, 22 diz assim: Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Então aqui é um versículo apenas para provar que nós, como seres humanos, nós podemos exercer graça, né? Fazer favores ainda que as pessoas não mereçam. Nós podemos conceder graças para as outras pessoas, porque isso é um atributo de Deus, e Deus comunicou também esse atributo para nós, seres humanos. Outro atributo do Senhor é a sua misericórdia. Já que graça é receber aquilo que nós não merecemos, misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Nós sabemos que nós somos pecadores e nós merecemos de Deus a justiça, nós merecemos de Deus o castigo. Só que muitas vezes a misericórdia de Deus aparece na frente e nós não acabamos recebendo aquilo que nós deveríamos merecer. Olha só o que diz Jonas, capítulo 4, versículo 2, para mostrar que isso é uma qualidade do Senhor. Diz assim: E orou ao Senhor e disse, Jonas orando: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, ou seja, bondoso, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas aqui orando para Deus, ele ficou indignado porque Deus ofereceu a salvação para aquela geração de Nínive. Ele não queria que aquele povo ali de Nínive se convertesse ao Senhor, mas ele queria ver o mal daquela cidade, porque foi uma cidade que castigou também a nação de Israel. Então ele queria ver a calamidade para aquela cidade, ele queria ver fogo descendo do céu e consumindo toda aquela cidade. Mas ele tentou fugir, como ele disse aqui, tentou ir para a Espanha, né, na cidade de Tarsis. Só que Deus pegou Jonas, levou ele para Nínive e lá ele pregou a palavra do Senhor. E o que aconteceu foi algo que ele não esperava. A toda aquela geração, todo aquele povo, desde o rei até o servo, todos eles se converteram ao Senhor. E o que Deus fez? Não vou mais destruir esta cidade. E aí Jonas mostra a sua indignação. E ele fala: Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, por isso eu não queria vir aqui para que esse povo não se arrependesse e o Senhor não trouxesse mais o mal para este povo. Então, o versículo mostrando claramente que Deus é justiça, só que ele também é misericordioso, né? Deus tira a sua repreensão quando o homem se arrepende diante do Senhor e Deus concede para ele a sua misericórdia.
O povo merecia o castigo, só que Deus não concedeu para eles o castigo porque eles se arrependeram, né? Então, é um atributo comunicável, a misericórdia do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós, seres humanos, também podemos exercer esta misericórdia. Olha só o que diz Zacarias, capítulo 7, versículo 9. Já que é um atributo que Deus comunicou a nós, nós também devemos exercer a misericórdia. 7,9 diz assim: assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Então aqui Deus falando para a nação de Israel que eles deveriam exercer juízo verdadeiro e também mostrar para o próximo aquilo que Deus passou ao ser humano. Bondade e misericórdia. É um atributo que nós também podemos exercer. Outro atributo comunicável de Deus é a sua soberania. Soberania significa que Deus está acima de tudo, está no controle de todas as coisas, ele é o maioral. Olha só o que diz Atos, capítulo 4, versículo 24, um versículo mostrando que Deus ele é soberano. Atos 4, 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, olha só como eles reconheciam a Deus como soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, Deus é soberano, a palavra de Deus mostra a ele com essa qualidade, com essa característica. Ele fez todas as coisas, ele está acima de todas as coisas. É um atributo também comunicável ao homem, mas como assim o homem também é soberano, né? Olha só como nós podemos exercer a nossa soberania. Abra aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E aqui você vai perceber que o Deus concedeu também ao ser humano este atributo, essa qualidade de soberania. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que até aqui nesse versículo está mostrando que nós temos semelhanças com Deus. E essas semelhanças também estão inseridas as suas qualidades que Deus comunicou a nós. Essas qualidades, atributos que nós estamos vendo aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha a ele domínio. Olha só a soberania aqui sendo cedida ao homem também. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus ele concedeu também a soberania para o homem, para que ele pudesse cuidar da criação. Então, no dia em que Deus criou o homem, ele concedeu também ao homem essa soberania. E nós podemos exercer essa soberania cuidando da criação, né? Deus criou todas as coisas e o ápice da criação do Senhor foi o homem e a mulher, e colocou como a coroa da criação para que ele pudesse estar cuidando da criação do Senhor aqui na terra. Soberania, então, significa isso, nada foge do controle de Deus, e Deus ele também exerceu essa soberania, ele exerce essa soberania, e ele concede ao homem também, comunicando ao homem este atributo. Um outro atributo do Senhor também é a sua fidelidade. Deus, ele é fiel. E a Bíblia mostra como ele é fiel. Uma história muito conhecida que fala sobre a fidelidade do Senhor é a história de Noé. Noé, então, depois que ele saiu da arca, Deus ele fez um pacto ali com ele, com a criação, e colocou o arco, o seu arco, que nós chamamos de arco-íris, nas nuvens, mostrando ali a sua fidelidade, que ele nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Deus ele tem cumprido a sua palavra, ele nunca mais mandou o dilúvio aqui para a terra. Isso mostra a sua fidelidade, que Deus ele é fiel à sua palavra. Tudo que ele fala, ele cumpre literalmente. Mais um outro versículo que eu gostaria de mostrar para falar sobre a fidelidade do Senhor está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Note que a fidelidade do Senhor é de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu próprio ser. Ele é fiel a si próprio, por isso que ele cumpre as suas palavras, porque ele não pode negar a si mesmo.
Ainda que eu, ainda que você, ainda que nós sejamos infiéis a Deus, Deus permanece fiel à sua palavra. Então, um exemplo de fidelidade, Deus ele disse que nós não perderíamos a salvação. Então, é uma garantia que a Bíblia nos dá. E ainda que eu e você somos infiéis ao Senhor na nossa caminhada cristã, ainda que eu e você caiamos em algum tipo de pecado, Deus permanece fiel, ele não retira de nós o Espírito Santo, ele não retira de nós a salvação, porque ele é fiel à sua própria palavra. Jesus Cristo disse que nós estamos seguros em suas mãos, nas mãos de Deus, e nada e nem ninguém pode nos retirar da mão de Deus. Nem eu, nem você, nem o pecado que nós cometemos. Nada pode nos retirar da mão do Senhor. Ainda que eu e você sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. E é uma qualidade que Deus exerceu também, comunicou ao homem, para que o homem pudesse exercer. Olha só o que diz Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, nós podemos exercer fidelidade nas coisas pequenas, e isso vai refletir também fidelidade nas coisas que são maiores. Continuando aqui, Deus também tem um outro atributo, que é a sua bondade. Deus, ele é bom, e a palavra de Deus mostra que ele é bom para todas as suas criaturas. Salmo 145, versículo 9, diz assim sobre a bondade do Senhor. 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos. Note que Deus é bom para todas as pessoas. Ele não é bom apenas para um grupo exclusivo, mas para todas as pessoas. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tanto sua bondade como a sua misericórdia que nós vimos estão sobre todas as pessoas, sobre todas as suas obras. Deus, ele é bondoso e ele também concedeu esta qualidade ao homem exercer bondade. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus Cristo está dizendo claramente que nós, seres humanos, nós somos maus, nós temos o pecado, mas apesar disso, nós sabemos fazer coisas boas, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, sabemos fazer coisas boas para o próximo. Nós, como seres humanos, também podemos exercer a bondade. Deus também tem um outro atributo, né? Uma qualidade do Senhor, que é a sua ira. Deus, ele também se ira contra as ações pecaminosas, ele se ira contra o pecado, ele se ira contra o pecador. Olha só o que diz Salmos 95, versículo 11. Isso aqui é um atributo do Senhor. Diz assim: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então é uma referência ao povo quando estava vagando pelo deserto, era para eles entrarem na terra de Canaã, eles não quiseram entrar, desconfiaram de Deus, não foram fiéis a Deus, não creram no Senhor e quiseram voltar para o Egito. Então Deus, ele, na sua ira, ele jurou que aquela geração não entraria ali no seu descanso, fazendo também uma referência à terra de Canaã, que eles, aquela geração, não entrou, mas a geração posterior, eles entraram. A palavra de Deus fala que Deus, ele se ira. Ele se ira contra o pecado, ele se ira contra as ações pecaminosas. Deus, ele é santo, ele não pode contemplar o mal. Ele sempre também se ira contra essas coisas que são ruins. E ele concedeu também ao homem este atributo da ira. Então, tanto eu quanto você, nós nos iramos. Nós muitas vezes iramos contra injustiças que nós ouvimos. Às vezes você pode ligar a sua TV e ouvir ali injustiças de políticos, injustiça que alguém, um grupo cometeu contra um outro grupo, e aquilo acende dentro do seu coração uma faísca da ira, né? Injustiças estão acontecendo. Mas muitas vezes as nossas iras, elas são também pecaminosas. Nós devemos lembrar que o pecado entrou no mundo, afetou todo o nosso ser. Então manchou a nossa vida. E muitas vezes quando nós demonstramos iras, a maioria das vezes ela é uma ira pecaminosa, uma ira injusta. Nós podemos exercer uma ira correta, só que muitas vezes nós exercemos uma ira pecaminosa. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1,
versículo 20, diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós nos iramos contra alguém, talvez alguém fez algum mal contra você, falou alguma coisa contra você, te caluniou, e você se ira. E nesta ira você é levado a querer promover justiça com a sua própria boca, falar mal também da outra pessoa, falar alto, gritar com a outra pessoa, ou às vezes até a sua ira te leva a fazer justiça com as próprias mãos, né? Agredir a outra pessoa ou bolar um plano ali para fazer o mal para outra pessoa, para que ela possa receber a justiça que nós achamos que ela deve merecer. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Quando alguém fizer uma injustiça contra a sua vida, entregue isso na mão do Senhor, porque provavelmente a maneira que você vai querer promover justiça será de uma maneira pecaminosa. A sua ira não revela a justiça de Deus. Então, se você se irar contra alguém, entregue essa ira na mão do Senhor e deixa Ele resolver, porque Ele vai pagar tudo em justa medida, né? Nós vamos passar da medida, vamos querer pagar para outra pessoa, dar o que a outra pessoa merece, além do que ela deveria realmente merecer. Deixa isso na mão do Senhor. É uma qualidade do Senhor a ira, e Ele também comunicou isso ao homem. E outra qualidade do Senhor é a sua paciência e longanimidade. Deus, Ele é paciente. Deus, Ele é bondoso, Ele é longânimo para conosco. Diz assim Romanos, capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência, olha só, paciente, e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Este é o Deus da paciência. Ele é paciente para conosco, ele não é precipitado, como nós, homens, somos precipitados, mas ele é paciente. Então a palavra de Deus mostra que Deus é paciente, mostra que ele é longânimo. E nós, como seres humanos, nós também podemos exercer essa paciência. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 5,14 diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis aos insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis aos fracos e sejais longânimos para com todos. Seja paciente com o seu irmão, seja paciente com o seu próximo, porque Deus, ele é paciente com você, ele tem muita paciência com a minha vida, ele tem muita paciência com a sua vida. Louve a Deus por esse atributo da sua paciência, porque ele é paciente, ele não é precipitado, mas ele espera para agir com bondade. Você também deve exercer esta qualidade na sua vida que Deus ele concedeu, exerça a paciência para com seus irmãos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos encerrar por aqui. E aqui nós vimos os atributos comunicáveis do Senhor. Aprendemos que Deus ele tem duas qualidades de atributos: os atributos incomunicáveis, que pertencem somente a Ele, e os atributos comunicáveis, que Ele comunicou isso a nós. São atributos que Deus tem e nós também podemos exercer. Então, na live de hoje, ficamos com os atributos comunicáveis. Na próxima live sobre esse assunto, nós estudaremos sobre os atributos incomunicáveis. São qualidades que pertencem somente a Deus e que eu e você, nós não temos essas qualidades. Pertence somente ao Senhor, é o que faz distinto de nós. É o que mostra que Ele é um ser realmente divino e nós não temos essas qualidades que pertencem a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe com a palavra que foi falada aqui, com essa aula, que Deus também aplique essa palavra, esse estudo ao seu coração. E até a próxima live.